Oi, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos tratar sobre as línguas de sinais, tendo como base a obra da autora Audrey Gesser, Libras, que língua é essa? A obra da Audrey ela é organizada por perguntas e respostas, facilitando o nosso entendimento sobre as línguas de sinais. E a primeira questão que ela coloca é: a língua de sinais é universal? Quando nós vamos tratar sobre esse assunto, nós primeiro devemos pensar como iniciou a comunicação humana. Tratando do processo de comunicação, da evolução do ser humano, nós podemos ter como resgate histórico que os gestos foram a primeira forma de comunicação do ser humano. A partir dos gestos naturais, na época da pré-história, nós tivemos uma evolução no processo de comunicação. Começamos a desenvolver alguns grunhidos, ruídos, até o desenvolvimento da fala, como nós temos hoje, e continuamos tendo o desenvolvimento dos gestos naturais como forma de comunicação. Então, a pergunta é: qual a lógica de nós termos esta fala, esta oralidade, uma vez que a comunicação por sinais ou pela expressividade corporofacial, ela é muito mais rápida, muito mais dinâmica, fácil de se comunicar, do que pelo processo da oralidade, em que nós temos que ter um desenvolvimento do aparelho fonoarticulatório, com o deslocamento do ar passando pelo diafragma e tendo como obstáculos os elementos que compõem o nosso aparelho fonoarticulador para desenvolvimento da fala. Então, nós temos como algumas possibilidades de entendimento do desenvolvimento desses grunhidos, desses ruídos como forma de comunicação. Primeiro, a distância da comunicação entre um ser humano e outro ser humano na pré-história, numa questão de caça, de sobrevivência. Esse distanciamento fez com que nós precisássemos desenvolver uma outra forma de comunicação que não apenas a gestual, pela questão desse distanciamento. Outro fator é pela própria sobrevivência, enquanto ocupação das mãos no manuseio da terra, no manuseio de alguns elementos materiais, que ocupando a mão não nos possibilitava a comunicação. Então, o desenvolvimento da fala se dá por esse processo. A evolução dos gestos, enquanto continuidade da comunicação gestual, com esse processo de evolução, é o que nós temos hoje as diferentes línguas de sinais pelo mundo todo. Tendo uma comparação entre línguas orais e línguas de sinais, nós vamos ter a protolíngua, que seria uma possibilidade de uma língua universal, de uma primeira língua oral dentre todas as existentes, que a partir dela, a ramificação em 13 grandes ramos linguísticos deram origem a todas as línguas que nós conhecemos hoje, as que já existiram e as que ainda persistem. A sinalização veio nesse processo de evolução dos gestos humanos. Com isso, nós vamos ter que da protolíngua, nesses diferentes ramos, temos como exemplo o latim, o grego, o germânico, o chinês, o hindu. Do ramo latino, nós tivemos o surgimento da língua portuguesa, da língua francesa, da língua italiana, da língua espanhola, que pertencem ao mesmo ramo no processo evolutivo. Com as línguas de sinais, nós temos dois grandes ramos: as línguas de sinais orientais e as línguas de sinais ocidentais. A língua brasileira de sinais, ela vem da ramificação da língua francesa de sinais. Desde 1857, com a vinda de um surdo francês ao Brasil, é que houve o início desse trabalho de atendimento ao surdo no nosso país, e com isso a língua brasileira de sinais passa a ser desenvolvida com os costumes e influência da nossa região, dos nossos valores, da nossa língua, influenciando a língua francesa de sinais. Como próxima questão, a autora Gesser traz sobre se a língua de sinais ela é artificial ou não. Como que nós podemos entender uma língua artificial? Aquela que é criada dentro de um laboratório, a partir de uma pesquisa por um grupo específico de cientistas ligados à área da comunicação, nessa percepção de entendimento que pode ser utilizado como funcionamento de uma língua ou não.
Então nós chegamos à conclusão que as línguas de sinais, da mesma forma que as línguas orais, elas não são artificiais, são línguas naturais, porque elas foram desenvolvidas a partir do uso de um grupo social determinado que chegou a uma convenção sobre alguns termos como referência do seu mundo real para manifestação da comunicação. Nós temos sim algumas línguas artificiais. Como exemplo de uma língua artificial oral, nós temos o Esperanto, que é a aproximação ou as características mais próximas, mais similares das línguas latinas orais. E nessa compilação, nesse ajuste desses elementos, foi criado o Esperanto. Como língua artificial de sinais, da mesma forma que nós temos o Esperanto, nós temos o Gestuno, que é essa aproximação, essa similaridade entre as línguas de sinais ocidentais. A próxima questão que a autora vai apresentar é se a língua de sinais tem gramática. O que nós podemos entender por gramática? Uma normatização de determinada língua, o funcionamento, regras que determinam a forma ou a sistematização de uso. Então, ampliando um pouco essa questão de gramática, nós podemos tratar se a língua de sinais tem um funcionamento linguístico. Tanto quanto as línguas orais, as línguas de sinais também têm esse funcionamento linguístico. Existe uma sistematização, uma organização interna da articulação desses termos, do uso desses termos enquanto entendimento. Fazendo uma pequena comparação entre as línguas orais, no nosso caso, língua portuguesa, e as línguas de sinais, no nosso caso, a Libras, língua brasileira de sinal, nós podemos fazer a comparação, primeiro pelo aspecto fonético-fonológico. Nas línguas orais, nós temos o estudo dos sons das palavras, dos sons que compõem as palavras. Os fonemas que, unidos, um seguido do outro, vai trazer uma significação que representa os objetos da nossa realidade. Nas línguas de sinais, nós temos um processo análogo com as configurações de mão, que é a forma, o jeito que a mão pode assumir. Então nós temos essa comparação. Nós também temos, enquanto morfologia, as classes gramaticais e o surgimento das palavras das línguas orais. Fazendo um processo comparatório com as línguas de sinais, nós vamos perceber que nas línguas de sinais nem todas as classes gramaticais que nós conhecemos, elas existem nesse funcionamento. Um exemplo disso são os artigos e as preposições, que nas línguas orais eles existem, os artigos como forma de definição ou indefinição de um elemento, substantivação de uma outra classe gramatical, diferentemente das línguas de sinais que não possuem os artigos enquanto classe gramatical propriamente dita. As preposições nas línguas orais que têm a função de unir termos, nas línguas de sinais nós também não temos essa classe gramatical. Mas nós temos uma outra peculiaridade das línguas de sinais que nós não temos a correspondência nas línguas orais, que são os classificadores, que nós poderemos ver um pouco mais adiante quando nós tratarmos sobre os aspectos linguísticos da Libras. Quanto ao aspecto sintático das línguas, as línguas orais tratam da organização frasal, como que nós colocamos um termo na sequência do outro numa estrutura frasal de qualquer língua. Nas línguas de sinais, nós também vamos ter essa organização sintática, levando-se em consideração os tópicos. A topicalização em língua de sinais é que nos dá a possibilidade de entendimento de qual elemento deve ser sinalizado antes por uma questão hierárquica. Outra questão que a autora Gesser nos apresenta é se as línguas de sinais têm gramática. O nosso entendimento quanto à gramática é a normatização, a ordenação dos elementos quanto ao uso na oralidade e na escrita de determinada língua. Então, ampliando um pouco essa nossa visão, nós podemos trazer os aspectos linguísticos quanto ao funcionamento independente dessa normatização, muito mais ligado quanto ao uso das línguas, sejam elas orais ou sinalizadas.
Nesses aspectos, nós vamos fazer uma comparação sobre vários elementos, começando pelo aspecto fonético e fonológico, em que nas línguas orais nós temos o estudo dos sons, dos fonemas, em que nós podemos perceber a ordenação, a sequenciação desses fonemas como representação dos elementos da realidade. Nas línguas de sinais, essa analogia pode ser feita através das configurações de mão, a forma que a mão deve assumir na constituição de um sinal. Quanto ao aspecto morfológico, nas línguas de sinais nós temos as classes gramaticais. Na língua portuguesa são 10 classes. Se nós fizermos essa mesma análise com as línguas de sinais, nós vamos perceber que nem todas essas classes gramaticais são presentes nas línguas sinalizadas. Mas também nós temos um fator diferenciador nas línguas de sinais, que são os chamados classificadores, que nós não temos um processo de comparação ou algo análogo nas línguas orais, justamente porque a organização das línguas orais ela acontece de maneira linear, um termo após o outro. Já nas línguas sinalizadas não se processa dessa mesma maneira em se tratando dos classificadores. Quanto ao aspecto sintático, nós temos a organização das línguas orais, a estrutura frasal, como que nós devemos colocar os termos, em que sequência nós devemos colocar. Na língua portuguesa, nós temos como ordem direta a organização frasal, sujeito, verbo e objeto. Nas línguas de sinais, nós temos um aspecto chamado topicalização, que nos mostra a hierarquia dessa sinalização. Qual elemento deve ser sinalizado antes, independente da sua constituição no processo frasal, se sujeito, verbo ou objeto. No aspecto semântico, como em todas as línguas, nós vamos verificar as possibilidades de significação dos termos nas línguas orais e da significação dos sinais nas línguas sinalizadas. Às vezes nós podemos ter um sinal com diferentes significados ou mais de um sinal com um único termo correspondente de uma língua oral. Quanto ao aspecto pragmático, é o uso dessas línguas, a forma que eu devo utilizar dependendo do contexto social em que se encontre. Logo, num ambiente mais formal, o uso da língua está muito mais próximo da sua padronização ou da sua normatização. Quanto mais distante ou mais informal for o nosso contexto, maior liberdade nós temos quanto à comunicação. Em se tratando das línguas de sinais, nesses ambientes mais informais, o uso da expressividade corporofacial e as expressões naturais do ser humano, elas ficam muito mais evidentes do que nas situações de formalidade. Quanto ao aspecto estilístico, nós podemos encontrar nas línguas orais, no nosso caso a língua portuguesa, as figuras de linguagem, as diferentes maneiras, possibilidades que nós temos de organização ou de representação de ideias, de emoções, de situações que pela organização diferenciada dos termos nós conseguimos passar diferentes sentidos. Nas línguas de sinais nós também temos essa possibilidade, mas ainda não com a mesma sistematização enquanto figuras de pensamento ou figuras de linguagem como nas línguas orais. E a questão ortográfica, nós vamos ver que as línguas de sinais, nós usamos uma representação gráfica através do uso do alfabeto para a representação dos fonemas, dos sons das palavras, dos sons dos objetos que nos cercam. Nas línguas de sinais, nós vamos ter o chamado sign writing, ou escrita das línguas de sinais, a ELS, que traz da mesma maneira, com a mesma organização ideológica, um processo de registro de uma língua sinalizada. Outra questão apresentada é se a língua dos surdos é mímica. O que nós podemos entender por mímica? A expressividade natural do ser humano enquanto representação das suas emoções e das suas ideias. A língua de sinal, ela não é mímica, ela faz uso da mímica. Então, para que nós possamos entender um pouco melhor, vamos diferenciar aqui dois termos, mímica e pantomima. Mímica
reforçando a ideia, a representação das emoções e das nossas ideias pela expressividade natural do ser humano. Pantomima já é um recurso teatral, uma técnica organizada para representar sem o som. Essa pantomima, ela pode ser dividida em diferentes possibilidades de representação. Dentre elas, a mais utilizada pelas línguas de sinais é a técnica clown, conhecida como a técnica do palhaço, em que nós temos o uso de um figurino, de uma vestimenta diferenciada, predominantemente preta e branca ou listada, com o uso de luvas brancas e a maquiagem no rosto. Outra situação que a Gesser apresenta, se é possível expressar conceitos abstratos nas línguas de sinais. Como nós fazemos nas línguas orais a explicação de conceitos abstratos? Toda abstração que envolve o nosso raciocínio, ele só é efetivado enquanto conhecimento a partir de uma exemplificação. Nós aprendemos porque sempre vamos alternando a abstração com a exemplificação, para que aquilo possa se tornar um conhecimento. Então, da mesma maneira que nas línguas orais nós fazemos essa exemplificação, nas línguas de sinais nós também usamos o mesmo procedimento, para que se possa explicar determinado sinal que possa ser considerado uma abstração no processo comunicatório, nós vamos trazer a exemplificação daquela situação para que se possa entender. A próxima questão apresentada é se a língua de sinais ela é exclusivamente icônica. O que nós entendemos por iconicidade num termo mais abrangente, numa situação mais geral? Algo ícone ou uma pessoa ícone, socialmente falando, é uma pessoa que tem uma representação social notória. Ela é reconhecida por um grupo social considerado maior. Quando nós tratamos esse mesmo entendimento de iconicidade para a organização das línguas, nós vamos entender que essa iconicidade sonora, ela está relacionada à aproximação da representação dos objetos da realidade. Quanto mais próximo dos objetos da realidade, mais ícone é aquele termo. Como exemplo, nas línguas orais, nós podemos ter o termo bem-te-vi. O som produzido por esse pássaro foi a possibilidade de nomeação do próprio pássaro. Isso é o termo ícone, ou o termo icônico. Ele é próximo da representação real. Outro termo que nós temos é o bumbo. O som produzido por esse instrumento é que levou à sua própria nomeação. Nas línguas de sinais, nós também vamos ter os elementos icônicos, ou os sinais icônicos. A sua constituição está mais próxima do elemento da realidade. Um exemplo bem claro, o sinal telefone, em que nós, apenas ao articularmos a mão próximo ao rosto, na região de contato da orelha, conseguimos entender o significado desse sinal. Outro sinal icônico, como exemplificação, é o termo árvore, em que nós podemos visualizar o tronco de uma árvore e as suas ramificações ou os seus galhos. Quanto à arbitrariedade das línguas, o que seria então o termo arbitrário, já que o icônico é essa aproximação, representação real? A arbitrariedade é a convenção dos termos para nomear os objetos que nos cercam. Se nós formos pensar o nome dos objetos que estão à nossa volta, a gente vai chegar a uma seguinte questão: quem deu o nome de mesa? Por que determinado elemento se chama parede? Por que nós dizemos que algo se chama cama? Quem foi que trouxe essa nomeação? Então nós entendemos como arbitrariedade essa convenção social que vem ao longo dos anos no processo de evolução das línguas, fazendo com que aquele grupo que utilize determinada língua considere como adequado aquela pronúncia para a representação daquele objeto. Então a arbitrariedade nas línguas de sinais tem essa mesma condição, essa convenção social dentro da comunidade surda
que determinado sinal possa representar determinado objeto. É dessa maneira que nós conseguimos entender esse aspecto linguístico tanto das línguas orais quanto das línguas de sinais, quanto elas serem icônicas ou arbitrárias. A próxima questão que a autora nos coloca como forma de reflexão sobre o conhecimento um pouco das línguas de sinais, se trata se as línguas de sinais podem ser consideradas como código secreto dos surdos. Partindo do princípio que não são somente surdos que se comunicam pelas línguas de sinais, que nós também temos um grupo considerável de ouvintes que tem essa mesma autonomia, esse conhecimento sobre as línguas de sinais, nós já podemos considerar que ela não é secreta. Agora, se ela pode ser considerada um código ou não, o próprio nome diz, língua brasileira de sinais, se é uma língua, ela já não é um código. O que nós podemos entender como um código? Algo que nós possamos usar como forma de comunicação, mas que ele é restrito a um determinado grupo, ele é fechado, não tem esse processo de expansão, de crescimento, de evolução, para poder ser utilizada como forma de comunicação. Então, alguns exemplos de códigos que nós podemos considerar. O alfabeto escrito, enquanto representação dos sons, o código Braille. Nós temos ainda a criptografia, que é uma forma de código. Nós temos as bandeirolas enquanto código de sinalização na aviação, o código Morse, utilizado através de ponto e sons breves e sons longos, pontos e traços, o código Q, utilizado na área militar, e se nós formos fazermos uma pesquisa mais aprofundada, certamente diferentes códigos irão surgir como exemplificação dessa situação. Então, para nós deixarmos claro, as línguas de sinais não são consideradas códigos, e sim línguas constituídas nesse processo de evolução em constante crescimento. Outra questão é se a língua de sinais é o alfabeto manual. Às vezes, quando nós entramos em contato com uma comunidade surda ou tratamos desse assunto com um grupo social entre ouvintes, sempre surge aquela pergunta: ah, você sabe língua de sinais? Ah, eu sei o alfabeto. O alfabeto datilológico, como ele é cientificamente tratado, ou mais conhecido como alfabeto manual, ele não é a língua de sinais. Nós não conseguimos nos comunicar com os surdos única e exclusivamente pela utilização do alfabeto. Então, qual é a função de nós termos o alfabeto manual? Ele serve para a soletração dos termos de uma língua em que não tenha o correspondente na língua de sinais. Vamos pegar como exemplo a palavra diafragma. Esse termo diafragma, na língua oral, enquanto correspondência em língua de sinal, não tem um sinal específico. Para que a gente possa fazer uso desse termo, nós vamos usar o alfabeto. Diafragma. E depois sim, com a utilização de outros sinais, vamos fazer a explicação do significado desse termo. Digamos que em determinado termo da língua portuguesa, nós queremos explicar a palavra professor. Nós temos um termo, professor, e em língua de sinais nós temos a correspondência em sinal. Professor. Mas para que o surdo aprenda a forma escrita desse sinal, para que ele tenha correspondência com a língua portuguesa, há a necessidade do trabalho da soletração, para que ele compreenda a sequência escrita, a ordenação das letras para aquele sinal que representa determinado profissional. Então é dessa maneira que nós vamos entender o uso do alfabeto manual ou alfabeto datilológico. Nós fazemos esse uso para a soletração de termos que não tenha correspondência entre duas línguas, uma oral e uma língua de sinal, e para nós também podermos trabalhar no ambiente educacional com a possibilidade de escrita do nosso alunado surdo enquanto registro através da leitura do alfabeto datilológico. A próxima questão que a Jéssica nos traz como reflexão é se a língua de sinais é uma versão sinalizada da língua oral.
O que nós podemos entender como versão sinalizada da língua oral? Dentro da estrutura frasal do português, enquanto processo comunicatório, nós temos uma organização mental e uma organização de ideias. Se nós formos pegar as frases da língua portuguesa para sinalizarmos tal qual na mesma estrutura em língua de sinais, nós chegaremos à conclusão que nós vamos ter o português sinalizado e não o uso de Libras. Justamente porque a organização sintática da Libras, como nós vamos entender posteriormente, ela não traz a mesma organização que a língua oral, a nossa língua portuguesa. Então nós não podemos dizer que a língua de sinais é uma versão sinalizada. São línguas distintas, com organizações linguísticas bem distintas, bem diferentes. O que nós temos hoje enquanto uso de alguns profissionais ou mesmo dos surdos é do português sinalizado. A própria influência da língua portuguesa na constituição, no aprendizado da língua de sinal, faz com que a gente faça o português sinalizado. Todos os termos de uma frase em língua portuguesa sendo sinalizado em Libras, fazendo com que termo a termo haja um sinal. Esse português sinalizado dificulta a comunicação com o sujeito surdo, uma vez que ele não tem aquele raciocínio, não tem aquela compreensão. A penúltima pergunta desse capítulo 1 da obra da Audrey Gesser, ela trata da seguinte questão: a Libras falada no Brasil apresenta uma unidade? Se nós entendermos unidade da língua portuguesa como uma única língua sendo utilizada no país inteiro, nós podemos dizer que ela é única, apesar do seu regionalismo, apesar da sua variação linguística sob diferentes aspectos, não só regional, que é a maior evidência de diferenciação entre as regiões dos termos utilizados, como também pelo processo histórico, um processo de faixa etária diferente, questão social, classes distintas, grupos profissionais com termos técnicos em uso, que fazem com que haja essa diferenciação. Nas línguas de sinais, ela acontece da mesma forma. A Libras, ela é única no país em se tratando de língua de sinal enquanto organização. Tanto é que nós temos o dicionário trilingüe do autor pesquisador Capovilla, Fernando Capovilla, que desenvolveu esse trabalho justamente como forma de sistematização, de conhecimento, de divulgação desses sinais, mas que também traz esse aspecto regional, essa diferenciação de sinais. Então não são línguas distintas. A língua é única, mas tendo a variação linguística como em toda e qualquer língua. E por fim, a autora vai nos trazer se a língua de sinais é uma língua ágrafa. Até a década de 90, mais ou menos, nós tínhamos a concepção que as línguas de sinais eram línguas sem registro escrito. Atualmente, com a evolução da própria língua, isso já não é mais possível levar em consideração. Da mesma forma que nós temos a pictografia, que pode ser considerada uma forma de linguagem, nós temos os ideogramas chineses, que também são considerados formas de registro escrito. Nós vamos ter para a língua de sinal o sign writing, como já foi abordado anteriormente neste mesmo vídeo, que é a sistematização de símbolos distintos que vão representar graficamente, vão representar em forma de registro escrito os sinais que estão sendo desenvolvidos em qualquer processo de comunicação. É fácil de aprender sign writing? Não, realmente não é. Nós, enquanto ouvintes, precisamos de um estudo extremamente sistematizado e diário para que a gente possa ter esse domínio do sign writing. Nós temos como exemplificação algumas obras da literatura surda que trazem histórias literárias tanto em língua portuguesa escrita quanto em sign writing, justamente para que os surdos possam ter esse aprendizado, possam entrar em contato com essa possibilidade de registro escrito da sua própria língua. E assim nós encerramos o conhecimento
o aprendizado de mais uns aspectos relacionados à língua de sinais. Até o próximo encontro!